Muito boa tarde. Escola de Gaia, Marta, boa tarde. Já me conseguem ouvir? Ouvir-me? Sim ou não? Estão a ouvir? Sim ou não? Aqui no telemóvel estão a ouvir. Boa tarde. A ouvir? Mal? Mas está aqui tudo bem. Espera aí. E agora? Tudo ok? Melhor ou igual? Melhorou ou piorou? Melhor? Ok. Deixa-me sair daqui do telemóvel. Pode ser também isso. Alô, alô, alô. Deixa-me ver como é que está isto do micro. Esperem aí. Que pode ser também outra coisa aqui. Só um bocadinho. Estão a ouvir? Correto? Agora está tudo bem? Sim? Ótimo. Ok, boa tarde, boa tarde. Vamos esperar mais 4 minutos. Boa tarde também a quem nos acompanha nas escolas. Também quem está a assistir através da nossa página da internet. Portanto, boa tarde a todos. Houve uma menina que saiu, entretanto. Ok, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Só esperar mais um bocadinho, está bem? 3 minutos, começamos às 18h35, com dúvidas que possam ter e, obviamente, continuando a aula de quinta-feira. Então, não haja dúvida, com a barba parece nada contra os ciganos, atenção. Costumas a dizer, estou com uma barba, parece um cigano. Nada contra, ok? É só é normal, não é? Está bem, está bem. Também não me gosto de ver sem barba, mas agora também já está a ficar grande. Já estou a precisar de cortar um bocadinho. Matosinhos, alguém quer... Alguém diz olá? Alguém vai aí ao computador e escreve olá no chat. Escola de Matosinhos. A menina que lá está. Ah. Ok, 2 minutos. Toda a gente que está online já completou a aula de quinta-feira? Ah, muito bem. Saudades? Isso é como portugueses que somos, temos sempre saudades. Alguém, dos que estão online, já completaram a aula de quinta? Completaram a aula de quinta, tudo ok? Fizeram a avaliação ou não? Marta, Eduarda, Rita. Está lá, não se atrasem, atenção, tiveram bastantes dias para concluírem. Posso-vos dizer que esta avaliação 4, a aula de hoje, é das avaliações que os alunos mais reprovam. Posso-vos dizer que a aula de hoje é das aulas que os alunos mais reprovam. Portanto, estudem antes de concluir, porque é nesta aula que também vai sair os sinais de proibição. Os sinais de proibição são os mais difíceis. Por isso é que hoje vamos acabar de falar dos mesmos, que na aula de quinta-feira eu sei que não concluí. Portanto, vamos concluir a sinalização de proibição e depois dar, obviamente, os objetivos que vocês estão a ver aí na imagem. Ok. Muito bem.
vamos então, está estabelecido o horário que eu falei, portanto vamos começar com calma. Ok? Vamos concluir então a aula de quinta-feira. Se eu bem me recordo, ficaram nos sinais de proibição. Eu vou-vos dizer qual, vocês vão me confirmar, por favor. Quem já fez a aula e quem já assistiu à aula, quem não assistiu, sabe que o que eu vou dar, o que está para trás, obviamente, daquilo que eu vou dar, nomeadamente falando da sinalização de proibição, foi dada na aula 4. Portanto, e não façam a avaliação 2 sem fazer a 4, a anterior. Porque vão precisar de muita parte da aula anterior para conseguirem fazer a avaliação 2. Portanto, atenção a essa situação. Ok? Portanto, para além de terminarmos então a sinalização de proibição, vamos falar nos sinais de obrigação, vamos falar nos sinais de prescrição específica, que ainda se vão subdividir em 3. Ok? Vamos já também falar nisto, e eu tenho a certeza que também já falei na última aula. E já vamos começar a dar os sinais de indicação, e dentro dos sinais de indicação, apenas vamos dar a primeira classe dentro dos sinais de indicação, que são os sinais de informação. Portanto, esta sinalização aqui, do qual vamos terminar a aula, já faz parte, é na mesma sinalização vertical, portanto, mantemos na hierarquia da sinalização, na sinalização vertical, depois só nos ficam a faltar as marcas rodoviárias. Portanto, isto tudo, lembrem-se, ainda é sinalização vertical, ok? E não vamos terminar hoje, portanto, são 3 aulas de sinalização vertical, e hoje já vamos dar uma classe, ou uma subclasse dos sinais de indicação. E espero que quem não realmente viu, que veja bem a aula anterior, porque é muito importante. Dentro de toda a sinalização, dentro de toda a sinalização vertical é das que sai mais, é sem dúvida a mais complicada embora vocês tenham aquela ideia de ok, eu vou ao livro, leio o sinal e está tudo feito. Vocês vão ver que eu na última aula, na aula de quinta-feira, repeti várias e diversas vezes a mesma coisa. Não basta lerem o sinal, não basta irem ao livro e ler. Há muita informação para além da sinalização vertical. Inclusive, eu disse 3 perguntas que eles vos costumam fazer ou que diretamente vos podem fazer sobre um sinal, que é de que é que ele é, e vocês têm que responder a classe, se é de perigo, se é de obrigação. O nome dele, e o nome dele será sempre aquela parte a negrito, a parte mais escura que está, ok? E depois ainda vos podem perguntar o que é que ele indica. E são 3 coisas que levam-nos a 3 respostas diferentes. O que é que ele é, ou de que é que ele é, desculpem, de que é que ele é, classe, qual é o nome e o que é que ele indica. E são três perguntas que originam 3 respostas diferentes. E é muito importante. E eu vou repetir, de certeza absoluta que disse na última aula, quem viu vai confirmar de certeza. Não confundam, não é eles perguntar-vos áreas e vocês responderem bugalhos, como costuma dizer. Porque vocês muitas vezes, eles perguntam-vos uma coisa e vocês estão a responder outra. Ok? Por exemplo, e por isso é que eu coloquei este exemplo. Mediante aquilo que eu dei na última aula, mediante aquilo que eu já falei, certo? Respondam-me a esta pergunta que vocês têm aí. O sinal stop é um sinal de. O que é que eu estou a perguntar? Ou seja, o que é que eles estão a perguntar? Porque isto, por acaso, até é uma pergunta de exame. O que é que eles estão a perguntar? Mediante aquilo que vocês deram na última aula, quem já assistiu, a que tipo de sinalização pertence o sinal de stop? Alguém responde diferente do que a Bruna disse? O sinal stop é de obrigação? Qual era a pergunta que eles tinham que fazer para nós respondermos obrigação? Este sinal obriga-me a parar. Ok? Não é da obrigação. Exatamente. O nome do sinal é, resposta C, paragem obrigatória.
O que é que ele indica? A obrigação de parar. Ele é um sinal de, muito bem, Bruna, regulamentação, que é a resposta certa. O problema é que eles fazem esta pergunta e a maior parte de vocês não responde regulamentação. Alguns respondem obrigação. Porquê? Porque ele obriga-me a parar. Ele obriga-me a parar, mas não é um sinal de obrigação. Aliás, nós nem demos os sinais de obrigação ainda. O que é que ele indica? Obrigação de parar. Qual é o nome dele? Paragem obrigatória. É um sinal de regulamentação. E é isto que vocês erram. E para além disto, vocês, quem não viu, e quem viu, reveja a última aula, porque é muito importante, porque eu dou a introdução à sinalização vertical e chamo-vos a atenção para estes pormenores. De certeza absoluta que eu fiz essa pergunta na quinta-feira também. Na última aula. De certeza absoluta. Quem é que já assistiu à aula? Dei ou não dei esse exemplo? Não dá ninguém? Ninguém fez a aula de quinta-feira ainda, passada? Fizeram? Está lá. Certeza absoluta. É algo que eu bato bastantes vezes porque é este tipo de perguntas que vos leva a errar. Como eu disse, em muitas respostas, em muitos sinais, perguntas que nem têm nada a ver do que é que ele é, o que é que ele, o nome e o que é que ele tem muito mais. Qual é o procedimento que temos que ter, por exemplo, perante um sinal de perigo? Uma das hipóteses de resposta é moderação da velocidade. Certo? Portanto, para além disto do nome, o que ele significa, o que ele indica e de que classe é, e há muitas mais perguntas que eles podem fazer perante um sinal. E é este tipo de situações que vocês erram. Assim como era muito importante, e por isso eu já vos mostrei isto de certeza absoluta na quinta-feira, ok? Por isso é que é muito importante vocês terem este quadro que vocês estão a ver aqui da sinalização vertical. É muito importante vocês perceberem. Saberem que um sinal de perigo é um sinal de perigo, é apenas e só um sinal de perigo, não existe uma subclasse. E saber, porque era até útil para aquela resposta, para aquela pergunta que eu vos fiz ali, era útil vocês saberem que o stop é um sinal de cedência de passagem, mas não tinha lá a resposta de cedência de passagem. Ok, todos os sinais de cedência de passagem são também sinais de regulamentação, porque sinais de regulamentação é uma classe grande e que dentro dessa classe dos sinais de regulamentação estão os sinais de cedência que foram dados na quinta-feira, os sinais de proibição que foram praticamente dados e vamos concluí-los hoje, os sinais de obrigação que vão ser dados hoje e os sinais de prescrição específica que vão ser dados hoje. E dentro destes ainda vai haver mais 3 subclasses. Ou seja, os sinais de prescrição específica subdividem-se em seleção de vias, afetação de vias e sinais de zona. E como eu disse, e eu na próxima aula vou voltar outra vez a este quadro aqui, hoje já vamos dar os sinais de indicação apenas e só os de informação. Porque depois vamos dar os restantes na aula de amanhã. Ok? Portanto, hoje é aqui que ficamos. Tudo isto é sinalização vertical, depois ainda falta aqui os turístico-culturais. Este já falámos, ok? Certo? Tudo isto são sinalização vertical dividido nas suas classes. Perigo, regulamentação, indicação e turístico-cultural. Sendo que os de regulamentação e os de indicação têm subclasses. É preciso e é útil vocês saberem isto. Ok? Podemos avançar agora? E eu pedi então ajuda, entre aspas, que eu penso que foi neste sinal que ficaram na aula de quinta-feira, certo? Ainda se lembram? Eduardo, sim? Muito bem. Foi aqui que ficaram, não foi? Muito bem. Então, vamos começar por aqui, que eu acho que também expliquei, mas podemos começar por aqui. Este 10, já agora, redondos vermelhos, sinais de proibição. Portanto, a maior parte dos sinais de proibição, aliás, todos os sinais de proibição vão ser redondos vermelhos. Há um sinal de cedência que tem um rubor de vermelho e é de cedência de passagem, que tem a ver com o estreitamento. Fora isso, todos, portanto,
todos os redondos vermelhos vão ser de proibição, certo? E vamos nos proibir de alguma coisa. Portanto, isto é a primeira coisa. Este sinal, reparem, a outra coisa que eles utilizam muito é ter, na mesma imagem, tem um sinal redondo azul, obrigação, tem um sinal de cedência de passagem, tem um sinal de perigo e tem um sinal de proibição. E eles dizem, perante o sinal de proibição, então vocês só olham para o redondo vermelho. Pode ter lá 5 ou 6 ou 20 sinais. Tem um de proibição. Eles dizem, perante o sinal de proibição, olhem só para o redondo vermelho. Que é outro erro que vocês fazem. Começam lá a confundir tudo, porque eles depois dão-nos resposta relativamente, se calhar, ao da obrigação. Relativamente à decedência. Mas o que nos interessa a nós, se eles dizem na pergunta, é o sinal de proibição, vamos olhar para o sinal de proibição. Ok? Pronto. Muito bem. Depois, e agora especificamente em relação ao sinal, 10 metros tem a ver com o comprimento. Aqui, apesar de esta imagem, normalmente, e a maior parte da sinalização que sai com esta imagem refere-se aos veículos de mercadorias, neste caso, esqueçam. Ou seja, é simplesmente o comprimento. O trânsito é proibido a veículos ou um veículo que atrela um reboque cujo seu comprimento seja superior ao indicado no sinal. Naquele caso, diz 10 metros, é trânsito proibido a veículos ou conjunto de veículos que tenham mais de 10 metros de comprimento. Esqueçam, não é aos de mercadorias com mais de 10 metros, é a todos os veículos que tenham um comprimento, ou conjunto de veículos que tenham um comprimento superior a 10 metros. Depois, o seguinte, desculpem lá que isto roto, está aqui meio... Aqui temos largura, e é sempre, independentemente de ser largura ou depois a altura, ok? É sempre superior. Ou seja, este é trânsito proibido a veículos com largura superior a 2 metros, trânsito proibido a veículos com 3,5 metros, com mais de 3,5 metros de altura. Ou seja, com 2 e com 3,5 ainda é permitido vocês passarem para além do sinal. Portanto, é só superior. Depois temos distância de segurança mínima, ok? É os metros. Eu não posso, estou proibido de circular a menos de 70 metros do veículo que vai à minha frente. Ou seja, chama-se distância de segurança mínima. Não posso circular, estou proibido de circular a menos de 70 metros. Ali diz 70, é o normal. Mas pode ser 40, pode ser 30, ok? Depois, proibição de virar à direita. Proibição de virar à esquerda. Proibição de invertermos o sentido de marcha. Ok? E um muito conhecido, que vai sair de lá com vários números lá dentro. Ok? Que é velocidade máxima. Estou proibido de circular acima dos 40. Portanto, velocidade máxima permitida. Proibição de ultrapassar. Os automóveis não podem ultrapassar nem ser os automóveis não podem ser ultrapassados. Isto quer dizer que perante o sinal, se nós formos no nosso automóvel e se for um veículo de 2 rodas, o sinal permite-me ultrapassar. O sinal permite-me ultrapassar. O sinal, é claro que se fizer nesta situação, o que é que vocês têm que ver? Se conseguem dar 1,5 metro sem pisar a linha contínua. Portanto, regra geral na situação, não vai haver espaço, não posso ultrapassar. Mas diz, se a pergunta for, este sinal permite-me ultrapassar um veículo de 2 rodas? Permite-me. O sinal permite-me. Nesta situação, você já tem que não só avaliar o sinal, mas sim avaliar o espaço que tem para fazer a manobra. Os automóveis não podem ser ultrapassados. Aqui já os pesados não podem ultrapassar, portanto está proibida a ultrapassagem de automóveis pesados. Os motociclos estão proibidos de ultrapassar, portanto os motociclos não podem ultrapassar outros veículos. Depois já temos o estacionamento proibido. Deixem-me sair mais abaixo que é para editar, para conseguir escrever, senão não consigo rodear o sinal. Okay.
estacionamento proibido. Quando tem a cruz, já é paragem e estacionamento proibidos. Proibição da utilização dos sinais sonoros. Paragem obrigatória na alfândega ou paragem obrigatória na portagem. No caso da portagem, só não é obrigatório a paragem se tivermos o quê? Se o veículo tiver o quê? Exatamente. Portanto, paragem obrigatória na alfândega, paragem obrigatória na portagem. No caso da portagem, exceto se o veículo possuir identificador de via verde. Depois, muito importante, já estamos a terminar este, eu pus mais para baixo um bocadinho, que é para agora poder editar. Estes sinais, que vocês estão a ver aí, que são na mesma de proibição, atenção, eles fazem muito isto de, ok, o que é que eles indicam? Fim da proibição. Mas a classe deles é de proibição na mesma. Portanto, é um sinal é um sinal de proibição que indica fim de todas as proibições impostas anteriormente. Anula todas as proibições que foram colocadas anteriormente. Atenção, veículos em marcha. Por exemplo, um sinal de proibido parar e estacionar, este sinal não anula. Anula, por exemplo, velocidade, anula a situação da ultrapassagem, ou seja, estavam proibidos de ultrapassar, já podem, estavam proibidos de circular a uma velocidade máxima de 40, já podem passar a ultrapassar essa velocidade, ok? Portanto, é o fim de todas, porque não tem nada desenhado lá dentro. A partir do momento que são específicos e tem algo desenhado lá dentro, vocês começam a perceber, ou seja, se tiver velocidade, fim da limitação de velocidade máxima imposta por sinalização. Fim da proibição de ultrapassar para automóveis. Fim da proibição de ultrapassar para automóveis pesados. Fim da proibição de ultrapassar para motociclos e ciclomotores. Fim de paragem e estacionamento proibidos. Fim da proibição da utilização dos sinais sonoros. Portanto, apesar, não se esqueçam, a indicação que vos dá é ser fim, não deixam de ser sinais de proibição. A classe é proibição. Este sinal é de proibição. O que é que ele indica? Fim da proibição. Dúvidas? Posso continuar? Sinalização seguinte. Atenção, mais, obviamente, uma sinalização importante. Eu passei mais para baixo, que é para agora conseguir, a ver se consigo editar. Ok. Se alguém tiver dúvidas, diga. Muito bem. Muito importante aquilo que eu vou dizer. Não tenho X, mas anula as duas. Exatamente, anula as duas, ok? Não precisa ter a cruzes, está bem? Muito bem. Agora, atenção, redondos azuis vão-me obrigar, sempre que exista apenas não é um sentido, um destino possível, chama-se sentido obrigatório. Reparem, os primeiros sinais que vocês estão a ver aí, o nome deles é igual, sentido obrigatório. O que é que ele indica? Este indica-me a obrigação de virar à direita, este indica-me a obrigação de virar à esquerda, este indica-me a obrigação de seguir em frente. Eu sou obrigado a seguir na orientação da seta. Este é diferente de um que também vamos dar hoje, mas que vocês confundem, que é o quadrado com a setinha branca. Este obriga-me a seguir em frente. Este diz-me que se eu for em frente, a via só tem um sentido. Ou seja, só existem veículos a circular naquele sentido. Não vêm veículos em sentido contrário. Okay. Não confundo. Eu estou atrás deste sinal, eu sou obrigado a ir em frente. Eu estou perante este sinal,
se houver mudanças de direção, e depois do sinal, se houver mudanças de direção, eu posso mudar de direção. Agora, o que eu sei é que depois desse sinal, eu não posso voltar para trás. Porque a via só tem um sentido. E é diferente. Portanto, não confundam sentido obrigatório com sentido único. Ou seja, via de um único sentido. Entendido? Mesmo assim, estes têm a ver muitas vezes com a fisionomia, ok? É na mesma. Sentido obrigatório, neste caso, para a esquerda. Sentido obrigatório para a direita. Sempre que passem a existir dois destinos, entre aspas, possíveis, então, em vez de ser sentido obrigatório, passa a ser sentidos obrigatórios possíveis. Ou em frente ou para a esquerda, ou em frente ou para a direita. Ou então, para a esquerda e para a direita. Ok? Depois, dependendo da nossa posição, pode ainda ser possível ou não de mudarmos de direção à esquerda ou à direita. É claro que depois, muitas vezes, naquele momento ainda existe a possibilidade de nós irmos à esquerda ou à direita, mas depois, a partir dali, carece muito do nosso posicionamento. Ou seja, se formos para a esquerda, nós temos que posicionar de uma maneira, se formos para a direita, vamos ter que nos posicionar de outra maneira, porque temos que fazer uma avaliação. Outro que vocês às vezes confundem, e acontece muitas vezes desaparecer este sinal, e posso-vos dizer que o examinador diz vamos à esquerda, e vocês estão aqui e indecisos, seguem e acabam por não virar. Este sinal não vos proíbe virar à esquerda. Este sinal não vos proíbe virar à esquerda. Quando a seta está na diagonal, quer dizer que este sinal está a delimitar algum tipo de placa. O que é isto de placa? É às vezes tem aquelas coisas ovais. Canteiros de flores ou qualquer coisa. E eles metem o sinal aqui na ponta, certo? Que é para, se vocês continuarem em frente, tem que contornar, sendo o sinal este, ok? Tem que contornar aquela placa pela direita. Portanto, a obrigação de contornar a placa obstáculo, neste caso, pela direita. Ok? Dando a esquerda. Vejam a pergunta como é que sai. Se a pergunta for contornar, vocês querem dizer que chegam lá, têm que contornar aquele obstáculo pela direita. Mas eles às vezes perguntam, devo dar? Já vou explicar, Glaucio. Eu já sei que para vocês às vezes isto é complicado. Eles às vezes perguntam o devo dar. Quando vocês chegam ali e veem este sinal, quer dizer que vocês fazem isto por aqui. Ou seja, de que lado é que está a tal placa? De que lado é que fica a placa? Quando vocês chegam a um determinado local e vão pela direita, por exemplo, na rotunda, o que é que vocês fazem? Se a pergunta for contornar, vocês têm uma rotunda à vossa frente. Vocês vão aqui. Se for para contornar, o que é que vocês respondem? Contornar pela direita. Certo? Contornar pela direita. Mas se a pergunta for, eu devo dar, ou seja, eu vou por aqui, quer dizer que eu, ao contornar pela direita, estou a dar a esquerda à parte central da rotunda. Ou seja, tudo que seja contornado pela direita, eu estou-lhe a dar a esquerda. Aquele obstáculo está a ficar à minha esquerda. O sinal, quando vocês chegam aqui e fazem por aqui e vão em frente, o sinal de que lado é que ficou? Glaucio? Do meu lado esquerdo. Então eles dizem, contornar, ok, eu contornar, a seta está na diagonal para a direita, eu devo contornar pela direita. Se a pergunta for, eu devo dar, então eu devo dar a esquerda à placa. E aqui o contrário. Devo contornar a placa pela esquerda, dando-lhe a direita. Ou seja, se ele estiver aqui e estiver a sinalizar uma coisa qualquer, uma placa qualquer, ok? Vocês chegam aqui, têm que ir para ali. Ou seja, eu estou a contornar pela esquerda e a placa ficou do meu lado direito. Mas não é obrigatório virar à esquerda ou virar à direita. Somos obrigados a contornar. Se formos naquela direção, somos obrigados a contornar pela direita ou pela esquerda, dependendo
da seta estar na diagonal para a direita ou na seta estar diagonal para a esquerda. Depois o sinal de rotunda. Portanto, o nome rotunda quer dizer que vamos entrar numa rotunda e o trânsito processa em sentido giratório. Lá está. Certo? Outra coisa que vocês ficam a saber, a partir do momento que tem este sinal e é considerado rotunda, todo o veículo que entra numa rotunda tem que ceder a passagem a todos que já estejam lá a circular. Portanto, está identificada aquela placa como sendo uma rotunda. Pode ter à entrada o sinal de cedência de passagem que foi dada na aula de quinta-feira. Okay? E pode ter este. E pode ter os dois, que normalmente tem que ter os dois. Sendo rotunda, qualquer veículo que entra tem que ceder a passagem a todos os que já lá estejam. Atenção. Ok? Rotunda. Trânsito processa-se em sentido giratório. Contornar pela direita, dando a esquerda à parte central da rotunda. Depois, vamos para a via obrigatória. E sempre que seja chamada via obrigatória, e existe via obrigatória para automóveis de mercadorias, que é este o sinal, existe o via obrigatória para pesados, que é este o sinal, e já existe agora também a via obrigatória para motociclos, ok? Sendo obrigatória, quer dizer que estes veículos que estão desenhados no sinal obrigatoriamente só podem circular por aquela via. Não podem circular nas outras. Obrigatoriamente têm que seguir por ali. Se tiver 3, 4 vias de trânsito, se a via obrigatória for a da direita, eles têm que circular só na via de trânsito da direita. Okay? É uma via obrigatória para eles. Obrigatoriamente, veículos de mercadorias, por esta ordem, veículos pesados, ok? E agora também os motociclos, portanto, são obrigados a circular por aquela via. Ao contrário de esta que existe, que é a via reservada a veículos de transporte público. Em que aqui ela é reservada para aquele tipo de veículo. Aliás, no caso da via obrigatória, outros veículos podem utilizar aquela via. É obrigatória para eles, mas nós, conduzindo um ligeiro, podemos circular. Ao contrário, vai haver exceções, certo? Ao contrário da via reservada, em que se a via é reservada para um transporte público, só pode, que é o tipo de corredor do bus, de circulação, só pode ser utilizada por um transporte público. Desde os autocarros da STCP, os táxis, agora também os Ubers, certo? A situação do metro, okay? São transportes públicos. Agora, exceções, e vamos já falar nisso, e vamos começar já a assimilar este conhecimento. A via reservada a veículos de transporte público pode também ser utilizada por um veículo que circule em missão urgente de socorro. É exatamente. O táxi é um transporte público, meninos. Sempre que eu falo em transporte público, eu estou a incluir os táxis. E agora também os do Uber. São transportes públicos. São considerados transportes públicos. Ok? Certo? Pronto. Para além disso, dos transportes públicos, pode então ser utilizada por um veículo que circula em missão urgente de socorro, quer seja um veículo já construído que tem a luz rotativa azul, mas como nós, assinalando a marcha de urgência, vamos levar alguém ao hospital, etc. Podemos também utilizar uma via reservada a transportes públicos. Para além disso, também vamos poder nós, conduzindo o nosso veículo particular, vamos em estas situações que eu vou falar agora, 4 situações, vamos poder utilizar um corredor de circulação. Mas tem que exemplificar um destes casos. Mudança de direção, acesso à nossa propriedade, à nossa casa, acesso a um parque de estacionamento e acesso a um posto de combustíveis. Portanto, num destes 4, é permitido, nós, conduzindo o nosso veículo particular, podemos utilizar uma via reservada a um corredor de circulação, mas só não é por exemplo, grande intensidade de trânsito. Esqueçam. É nestes 4. Acesso à nossa propriedade, à nossa casa.
acesso a um parque de estacionamento, acesso a um posto de combustível e na mudança de direção. Se pudermos mudar de direção no próximo entroncamento ou cruzamento, se para isso tivermos que circular pelo corredor de circulação, vamos circular pelo corredor de circulação. Um dos novos, uma via reservada a veículos com alta taxa de ocupação, ou seja, é uma via reservada apenas para veículos que transportem ou que nesse momento levem 2 ou mais pessoas. Ok? Depois, as pistas. Pista obrigatória para velocípedes, certo? Que é para velocípedes, é para velocípedes. Pista obrigatória para peões, é para peões, é para peões. Portanto, só eles é que as podem utilizar. Pista obrigatória para cavaleiros. Pista obrigatória para gado em manada. Depois, uma pista que já é comum aos peões e aos velocípedes. 2 pistas, em que já existe a divisória, ok? Pista obrigatória para peões e velocípedes. Não. Ciclomotor é um motociclo com menos de 50 cm cúbicos. Um velocípede é um veículo sem motor. O ciclomotor é um veículo com motor. Ok? Velocípede de bicicleta. Ok? Ciclomotor é um motociclo, só que é um motociclo com menos de 50 cm cúbicos. Ok? Depois, uma muito conhecida, um sinal muito utilizado, principalmente no caso da autoestrada, que temos o tal 50, que é velocidade mínima. Estou obrigado a transitar acima dos 30, ou seja, a velocidade mínima. O de proibição, velocidade máxima. O de obrigação, velocidade mínima. Injustificadamente, não posso circular a menos de 30. Depois, a obrigação de utilizarmos correntes de neve nas rodas motoras, em 2 rodas motoras. O que é isso das rodas motoras? Este carro tem tração à frente. Ok, tem tração à frente. Se aparecer este sinal, vocês têm que colocar correntes de neve nas rodas da frente. Se o carro tiver tração atrás, vocês têm que colocar 2 obrigatoriamente, porque vai haver um igual a este, vai ser diferente, que é quadrado, com o desenho do pneu lá dentro, e aí vai ser recomendado. Aqui é obrigado. Só podemos mesmo passar para além do sinal se colocarmos correntes de neve nas rodas, ou da frente ou de trás. E se o carro for 4x4, escolhem ou os da frente ou os de trás, em 2 rodas motoras. Uma também muito falada, e hoje em dia nós temos que andar com eles ligados, a obrigação de ligar as luzes de cruzamento. Porque luzes médias, nós vamos usar isso obviamente na aula 8, quando falarmos no sistema de iluminação, condições atmosféricas adversas, implica o ligar dos médios, luzes de cruzamento, médios ou luz de cruzamento. Este é aquele sinal que normalmente é utilizado, regra geral que vocês já o viram, onde? A entrada de quê? Nunca viram este sinal? A entrada de quê? Um local que seja obrigatório utilizar as luzes médias. Nos túneis, exatamente. Tem sempre este sinal para vos obrigar, para vos reforçar a ideia que somos obrigados à utilização das luzes médias ou luzes de cruzamento. Ok? Muito bem. Depois, os de fim. Fim da via obrigatória para automóveis de mercadorias. E aqui já tenho o traço vermelhinho. Fim da via obrigatória para automóveis pesados. Fim da via obrigatória para motociclos. Fim da via reservada para veículos de transporte público. Fim da pista obrigatória para velocípedes. Fim da pista obrigatória para peões. Fim da pista obrigatória para cavaleiros. Fim da pista obrigatória para gado em manada. Fim da pista obrigatória para peões e velocípedes. Fim da pista obrigatória para peões e velocípedes, ok? Fim da obrigação de transitar à velocidade mínima de, neste caso, 30. Fim da obrigação de utilizarmos correntes de neve nas rodas motoras, em 2 rodas motoras. Fim da obrigação de utilizar luzes de cruzamento, os médios. E fim da via reservada a veículos com alta taxa de ocupação. Os sinais de obrigação estão dados. Ok?
Vamos então aos sinais de, e continuamos ainda nos sinais de regulamentação. E vamos dar a última classe. Regulamentação, cedência de passagem. Regulamentação, proibição. Regulamentação, obrigação. Regulamentação, prescrição específica. E como nós vimos, dentro de prescrição específica, nós tínhamos 3 subclasses. Seleção de vias, afetação de vias e de zona. Vamos falar em relação aos de seleção de vias. Este de seleção de vias é, para além da informação útil que vos vão dar e de vos ajudar a vocês selecionarem a via de trânsito correspondente mediante o destino que vocês queiram seguir, a sua cor vai-vos também indicar que tipo de via que vocês vão circular. Ou seja, este tipo de sinalização de seleção de vias vai ter várias cores. Ou seja, neste caso, perante o que vocês estão a ver aí, por esses painéis, essa sinalização que vocês têm aí serem azul com as letras brancas, significa que nós estamos a circular numa autoestrada. Aliás, está ali. Autoestrada número 2. Se for branco e letras pretas, nós estamos a circular ou num itinerário complementar, chamado IC, itinerário complementar, ou numa estrada nacional. Estrada nacional é N. Por exemplo, se for verde, todo verde e letras brancas, nós estamos a circular num itinerário principal. Portanto, eu pus aqui alguns exemplos, certo? Mas fiquem já a saber, para além de vos ajudar a vocês selecionarem a vossa via de trânsito, dependendo de para onde querem realmente circular, ok? Também vos dá a indicação da via em que estão a circular. Ou seja, via no sentido de autoestrada, itinerário complementar, ok? Itinerário principal, e então vai mudar a cor. Portanto, este neste momento é azul, mas podia ser verde. Não dizia ali era A2, dizia se calhar IP4 ou IP5, se fosse verde e branco. Ok? Outra coisa muito importante. As setinhas para baixo significam que, por exemplo, existem 3 vias de trânsito para irmos para estas localidades. Calma, Marta, já vamos falar. Só para terminar, portanto, temos 3 vias de trânsito. Significa que, se a pergunta for, eu quero seguir em direção A2 Sul, Setúbal, Montijo. Qual das vias de trânsito é que eu devo circular? Vocês respondem, tenho 3 vias de trânsito, devo circular na mais à direita das 3. E eles às vezes perguntam, estou corretamente posicionado? E vocês lá vão. Contem sempre da esquerda para a direita. Ou seja, 1, 2, 3. Ok, eu estou. Se estiverem aqui, estou corretamente posicionado? Vocês dizem, se não estivesse aqui nenhum carro, vocês dizem assim, não, porque eu tinha que estar na mais à direita. Mas se eu estiver a ultrapassar, já posso sair aqui. Ou seja, se tiver aqui um carro. Portanto, vocês vão ter que fazer esta avaliação toda, porque lá está. Eles não vos vão perguntar só, este sinal é de quê? É de seleção de vias. Não, esse tipo de sinalização, mesmo no vosso exame de condução, okay, há examinadores que dizem, olha, siga em direção à Ponta Rábida. E vocês têm que andar lá procurar nos painéis de seleção de vias, no sinalização de seleção de vias, vocês vão ter que andar. E vão ter, ok, diz Ponta Rábida, Ponta Rábida, Ponta Rábida. Diz 1, 2, 3, 4 vias de trânsito. Ok, eu tenho que circular na quarta. Deixa-me ver se eu estou bem. Ok, ótimo. É assim. Até nas aulas de condução, no exame de condução. Portanto, não vai ser só mais uma, não é? Que não é, como eu costumo dizer, não é. Código não é só para passarem no código. Marta, diz lá, qual era a tua dúvida? Isto são exemplos. Porque tenho aqui mais. Exatamente. E a contornação é grave, no caso da autoestrada, muito grave. O não circularmos na via de trânsito mais à direita, como por exemplo,
a situação posso-vos dizer, por exemplo, autoestrada. Há relativamente, talvez 3, 4 turmas atrasadas, tínhamos uma menina a tirar a carta, porque passado 2 meses de ter tirado a carta, foi à autoestrada e estava na via de trânsito do meio. A polícia viu, fez reparagem. Muito grave, cancelamento de carta, porque estava dentro dos 3 primeiros anos de carta. Veio tirar a carta outra vez. Porque é aquilo que vocês veem muitas vezes, que vocês metem na cabeça porque vos dizem assim: na autoestrada a via da esquerda é para os mais rápidos, a via da direita é para os mais lentos. Não. A da direita é para todos, a da esquerda é para quem quer ultrapassar. Vocês concluem uma ultrapassagem, têm que voltar à direita. Porque nós temos, olha, por causa da intensidade e para tu ultrapassares, certo? Se houvesse menos, íamos todos em filinha. Assim, tu podes utilizar as da esquerda. Tens que utilizar as da esquerda para ultrapassar. Se as mais à direita estiverem ocupadas, tu podes utilizar as outras. Se não, é na da direita. Se não tem ninguém à tua frente, vais na da direita. Na da direita, tu podes ir na autoestrada, desde os 50, que é a velocidade mínima, até ao máximo. 120, se conduzires um ligeiro de passageiros, depois dependendo. Ok? Já vamos chegar à parte da afetação de vias. Exatamente. Íamos para a Estrada Nacional e não existiam autoestradas. Agora, o existir autoestradas, o existir muitas vias de trânsito, não significa que a gente... Ok, eu vou a 120 e vou na da esquerda. Nada disso. Já vocês vão perceber melhor perante outra sinalização que vamos falar agora a seguir. Ok? Portanto, isto são seleção de vias. Temos aqui... Portanto, isto aqui é... indica-vos a saída. Ok? Portanto, uma seleção de vias no sentido de vocês saberem que existe uma via de trânsito que vai surgir à vossa direita, certo? Que era para vocês saírem, né? Ok? Se quiserem realmente. E ao saírem, atenção, ao saírem vão passar a circular na Estrada Nacional 378. E é a saída número 2. Neste caso aqui é a saída número 4. Que é para às vezes vocês quererem dar uma indicação. Olha, sai na que diz Sesimbra, Azeitão, mais não sei o quê, mais não sei o quê. Não, diz, olha, sais, vens na Estrada Nacional 378, ou na Estrada Nacional, ou no YZ, e sais na saída 2. Ou sais na saída 4. E assim a pessoa só precisa de olhar para aqui para o número amarelo. Que é por isso que serve. Okay? Indicar o número da saída. Então, também são tudo... sinalização de seleção de vias. Ajudam-vos a vocês selecionarem a vossa via. Como, por exemplo, estes aqui que são os últimos, que eu pus como exemplo. Estes aqui já são aqueles que são sobre a via. Estes aqui já são na parte lateral. São sinalização da seleção de vias, mas já é lateral, ou seja, na beira da estrada, ao lado. Em que vocês sabem que têm 2 vias de trânsito, em que, mediante por onde vocês querem ir, se querem ir em direção a Santarém através do IC10 ou se querem ir para a autoestrada no número 13 para Salvaterra. Tem que se encostar à esquerda. E aqui igual. IP3 em direção à Figueira da Foz ou IP3 em direção a Coimbra e Viseu. Portanto, é seleção de vias na mesma, mas já é tipo de sinalização lateral. Estes eram sobre a via, por cima, ok? Naqueles painéis que vocês sabem, já viram? E este é lateral. Depois temos então a outra classe, e este também tem que se lhe diga, que é os sinais de afetação de vias. E aqui, mais uma vez, a importância da cor da sinalização. Primeiro, que tipo de via é que nós estamos a circular? Mediante aquilo que eu já vos disse em termos de cor. Ou é uma estrada nacional, ou é um itinerário complementar. Certo? Isto é a primeira coisa. Depois, daqui a pouco, quando dermos os sinais de informação, nós vamos dar sinais iguaizinhos a estes. Só com uma diferença. Sem isto lá dentro. Ou seja, daqui a pouco nós vamos dar um sinal igualzinho. Mais uma vez a cor pode alterar. Certo? Mas significa sem... Este sinal, neste caso, este sinal tem o quê? 2 sinais de obrigação lá dentro. Imaginem este sinal sem aqueles 2 sinais lá dentro. Então, o nome do sinal é
número e sentido de vias de trânsito. Ficámos a saber que existem 1, 2, 3 vias de trânsito no nosso sentido. O nome vai ser um sinal de informação, indicação de informação, okay? Número e sentido de vias de trânsito. A partir do momento, e como vocês vão reparar nos exemplos que eu coloquei aqui, a partir do momento que dentro de um sinal destes basta ter um sinal, ou de obrigação, ou de proibição, ou de cedência de passagem, ou de proibição, que aqui até tem 3. Então, este sinal deixa de ser um sinal de indicação, informação, número e sentido, e passa a ser um sinal de prescrição específica, afetação de vias. Porquê? Porque, pelo menos numa das vias de trânsito, existe uma afetação, existe uma limitação. E a partir do momento que existe, basta numa via de trânsito, então este sinal deixa de ser informação, indicação, informação, e passa a ser prescrição específica, afetação de vias. Mais uma vez, a cor, já chegámos à conclusão que isto é uma estrada nacional, um itinerário complementar. O que é que nos diz também isto? Se é uma estrada nacional e se é um itinerário complementar, alguém já tem noção de qual é a velocidade máxima permitida? Não. 90. 100 é vias reservadas a automóveis e motociclos. 120 na autoestrada. Vias reservadas a automóveis e motociclos 100. ICs, IPs, estradas nacionais fora da localidade 90. Dentro de uma localidade 50. Agora vamos fazer a leitura do sinal. O que é que significa, por exemplo, se eu me mantiver na via de trânsito do meio central, qual é a afetação que eu tenho? Tenho que circular muito melhor, exatamente, no mínimo a 60, ou seja, tenho que ir a 60 ou a mais. Se eu for na da esquerda, eu tenho que ir a 80 ou a mais. Pensando sempre que nunca posso ultrapassar os 90, que nós já falámos ali, certo? Ou seja, eu aqui na da esquerda tenho que ir entre os 80 e os 90, eu aqui tenho que ir entre os 60 e os 90, e na mais à direita eu tenho que ir entre os 0 e os 90. Isto falando num automóvel ligeiro de passageiros, porque depois obviamente vai depender do veículo que vocês estão a conduzir. Agora, muito importante, e espero bem que não caiam depois da minha explicação toda até agora. Se não tiver veículos à minha frente, qual é a via de trânsito que eu tenho que circular? Na mais à direita. Ou seja, não é sairmos uma pergunta a dizer eu circulo a 85. Qual é a via de trânsito que eu tenho que circular? É na mais à direita. É na mais à direita. Não é por ir a 85 que eu tenho que ir na da esquerda. Então, quando é que eu posso utilizar a do meio ou da esquerda? Se a da direita estiver ocupada. Ou seja, se eu for a ultrapassar. Exatamente. Ou seja, se for aqui um veículo à minha frente, eu posso ultrapassá-lo e sei que, ao ultrapassá-lo, passo para a via do meio e tenho que ir acima dos 60 até 90. Se tiver estas duas ocupadas, ok, então eu passo para mais à esquerda e aí sim eu posso ir. Tenho que ir acima dos 80, nunca ultrapassando os 90. Mas tenho que ir ultrapassar. Sim, claro, não vais fazer uma diagonal. Faz escadinha sempre. Mas isto não tem a ver diretamente com o sinal. Tem a ver com a tua própria condução. Ou seja, nunca vamos mudar de via. Basicamente tem que ser tipo uma escadinha. Ok? Certo? Então fazer as manobras. Lá está. Faz parte de fazermos a manobra em segurança e fazermos a manobra com observação, com sinalização. Ok? É nesse sentido. Perceberam? Atenção a este tipo de sinalização. Reparem, se fosse azul, imagina o mesmo sinal, mas azul com os traços brancos e com a mesma sinalização lá dentro.
Já significava de 80 a 120 ou de 60 a 120. Ok? Só falamos 90 porque isto é ou uma estrada nacional ou um itinerário complementar. E a cor pode variar. Aqui, mais uma vez, o nome do sinal é ou será, se não tivesse este sinal aqui, era supressão de uma via. Vamos dar daqui para um bocadinho. Foi-nos retirada uma via de trânsito. Tendo o sinal de cedência, passou a ser um sinal da manhã 90. ICs e IPs nacionais fora de uma localidade é 90. Ok? Pronto. Tendo este sinal, passou a ser então um sinal de afetação de vias. O que é que me indica? Que a via de trânsito vai ser suprimida, vai ser retirada e que o veículo que circular na mesma, ao mudar para a via de trânsito ao lado, tem que ceder a passagem aos veículos que já estejam lá a circular na mesma. Então temos de ter cuidado. Este aqui, qual é as limitações que tem? Não podemos ultrapassar a velocidade máxima de 60, não podemos ultrapassar a velocidade máxima de 80 e os pesados, todos, pesados mercadorias, pesados passageiros, não podem utilizar a via de trânsito mais à esquerda. Ou seja, se não for carro nenhum à minha frente, eu tenho que ir aqui e não posso ir a mais de 60. Aparece-me um carro à frente. Ok, eu posso aumentar até aos 80 para ultrapassar. Basicamente, é esta a interpretação que vocês têm que fazer. Para o último, nesta afetação de vias, temos o tal corredor de circulação. Portanto, este aqui, deixem-me só ir mais um bocadinho abaixo. Isto aqui representa um corredor de circulação, ou seja, ficamos a saber que existem 3 vias de trânsito, uma em sentido contrário, 2 no nosso sentido, mas é como se nós só tivéssemos uma. Porquê? Porque nós não, excetuando aquela situação que eu falei, naquelas 4 situações que eu falei há bocado, excetuando essas situações, eu não posso, neste caso, utilizar a via de trânsito mais à direita, porque ela afeta aos transportes públicos. Ou seja, excetuando naquelas 4 situações, eu não posso circular na via de trânsito mais à direita. Tá? Entendido? Depois, isto é o que vocês gostam de zona. Embora agora a zona está fraca, mas quase ninguém sai ainda, não é? Estamos a ganhar ritmo. Estão a ganhar ritmo, porque eu não tenho idade para isso. Estes normalmente têm sempre a palavra zona, portanto são fáceis de identificar, mas se não tiver a palavra zona, tem este painelzinho assim por fora. Se vocês virem isto, tem o sinal, depois tem tipo esta zona aqui branca, certo? São sinais de zona. Neste caso, zona onde o estacionamento é autorizado, zona onde o estacionamento é proibido, se tiver a cruz, estacionamento e paragem proibidos. Zona de estacionamento proibido, atenção, só um bocadinho. Neste caso é um estacionamento limitado, fala em horas. Atenção que está lá das duas maneiras. Ele é proibido das 8 às 20. Mas tem uma pergunta a dizer. Ele é permitido. Ele é permitido das 20 às 8. Proibido das 8 às 20 quer dizer que é permitido das 20 às 8. Perceberam? Dúvidas? Zona, se tiverem dúvidas, digam. Zona de paragem e estacionamento proibidos. Depois, zona onde a velocidade é limitada, neste caso aos 40. Neste caso, zona de 30, que é o novo. Zona onde o trânsito é proibido. Zona onde o trânsito é proibido para veículos de mercadorias, ligeiros de mercadorias, pesados de mercadorias. Não se esqueçam, mercadorias, ligeiro de mercadorias, pesados de mercadorias. Não é só pesados de mercadorias, não é todos os pesados, é veículos de mercadorias, ligeiros de mercadorias, pesados de mercadorias. Zona 0, que é a zona de emissões reduzidas, ok? Que é mais um sinal novo por causa desta situação da emissão dos gases. Fim de zona de estacionamento autorizado. Fim de zona de paragem e estacionamento proibidos. Fim de zona de paragem e estacionamento proibidos. Fim de zona de velocidade limitada. Fim de zona de todas as proibições impostas anteriormente. Fim de zona de 30. Fim de zona de emissões reduzidas. E terminamos. Ok? Primeira
palavra-chave número 55. Ok? E vamos para a parte final da aula. E temos então a última, a última classe. Depois faltaram só, desculpem lá, os de turístico-culturais, que é aqueles castanhinhos. E vamos dar então, e era isso que eu queria dizer, a primeira classe pertencente aos sinais de indicação. Ok? Portanto, dentro dos sinais de indicação, como vocês viram, há várias, entre aspas, subclasses. Temos então os sinais de informação, que é a primeira classe. Vão nos informar, portanto, não nos vão obrigar diretamente a nenhum procedimento. Vão nos informar, vão nos recomendar muitas vezes. Dar-nos uma indicação útil. Ok? Estacionamento autorizado. E estacionamento autorizado, mas com cobertura. Hospital. Por exemplo, em relação à situação do hospital. Procedimentos. Primeiro, não confundam com hotel. Ok? Porque há quem confunda. Então, isto, H de hospital. Procedimentos. Local onde somos obrigados a moderar a nossa velocidade e somos obrigados a... Ou seja, somos proibidos de... Ou seja, temos que evitar, que é a expressão correta, evitar fazer ruído. Sai muitas vezes. O tal que eu falei, trânsito de sentido único. Eu não sou obrigado a seguir na orientação da seta. A partir do momento que eu entro naquela via, sei que não posso inverter o sentido de marcha, porque senão estou contra a mão. Via pública sem saída. Quer dizer que esta via não tem saída. Pergunto eu, quantos sentidos é que tem? Já viste a aula, Joana? Sai esta pergunta. Quantos sentidos é que tem? Tem que ter 2. Senão, como é que nós saímos de lá? É que esta pergunta sai, vocês ficam a olhar para ela e a maior parte responde 1. Então, se só tem um sentido, como é que nós entrávamos e depois como é que saímos? Tem que ter 2. Portanto, é uma via pública sem saída, então tem que ter 2 sentidos. Nós temos que sair de lá. Perceberam? Isto é uma ratoeira e é uma pergunta que sai em exame. Exatamente, é pela lógica, mas a pergunta às vezes é tão direta, tão coisa, que vocês tipo, ficam ali a matutar e acabam por se perderem. Ok. Depois, lá está, correntes de neve recomendadas. É o meu risco. Eu posso passar para além do sinal sem colocar, porque ela só me está a recomendar. Assim como a situação da velocidade. Velocidade máxima recomendada. Eu devo circular a 60 ou a menos, mas posso circular a mais. Não devo, mas posso. Não me proíbe. Ok? Portanto, velocidade máxima recomendada. Passagem para peões, local exato de uma passadeira. Neste momento novo, passagem para velocípedes, que já existe. Ok? Depois, passagem desnivelada, com acesso em rampa ou com acesso através de escadaria. O que é desnivelada? Não é ao mesmo nível da faixa de rodagem. Tem uma passagem superior, tipo uma ponte ou um túnel, uma passagem inferior. Ok? Pode ser. Então, passagem desnivelada. Não é ao mesmo nível da via. Acesso em rampa, acesso através de uma escadaria. Hospital com urgência médica. Posto de socorro. Oficina. Telefone público. Este precisam de moedinha para poderem falar. Posto de abastecimento de combustível. Há que fugir deles agora. Este só com o combustível normal.
A partir do momento que tem a bomba azul, já tem para veículos a gás. E depois, obviamente, já existe combustíveis normais e veículos elétricos e gás, combustível normal e veículos elétricos. Parque de campismo, parque para caravanismo, parque misto para campismo e caravanismo. Se eu tiver a ser rápido, digam. Área de serviço para autocaravanas. Isto é muito importante, desde que agora saiu a lei que eles são obrigados, este tipo de veículos, a pernoitar neste tipo de áreas. Portanto, já não podem pernoitar em qualquer sítio. Este telefone de emergência, este não precisam, obviamente, de moedinha para fazerem a chamada. Pousada. Alojamento local. AL, alojamento local, também é novo. Pousada da juventude. Turismo rural. Empreendimento turístico. Restaurante. Café ou bar. Importante, paragem de veículos de transporte coletivo de passageiros. E este que tem sido muitas vezes, não é este. Este é o para veículos sobre carris. É este que tem o desenho. Peço o paizinho e a filha, certo? Atenção, este sai muitas vezes. E às vezes nota-se mal. Às vezes só se notam umas pintinhas em cima do autocarro. Mas também só existe esse. É para paragem para transportes públicos, mas afeto a crianças só. O outro é para todos os transportes públicos. Ok? Este é para afeto ao transporte públicos, afeto ao transporte de crianças, transporte escolar. Aeroporto, posto de informações, estação de radiodifusão, este muito importante, início de uma autoestrada, importante, início de uma via reservada a automóveis e motociclos, via a tal situação dos 100, autoestradas 120, via reservada a automóveis e motociclos 100, escapatória, que não é para fazer merendas, é local onde podemos e devemos imobilizar o nosso veículo em caso de avaria, nomeadamente, por isso é que está colocado este tipo de escapatórias nas descidas perigosas, ok? Nomeadamente quando há falha do sistema de travagem de um veículo. Escapatória. Não é para fazer merendas. Vocês vão perceber porque é que eu estou a dizer isto. Se façam testes que vocês vão perceber. Local onde, se quisermos, podemos inverter o sentido de marcha. Então, num local apropriado, nós não somos obrigados a fazer aquilo, é um local apropriado. Se nós quisermos, podemos então inverter o sentido de marcha. Limites de velocidade, isto está colocado na nossa fronteira, obviamente Espanha, não é? Em que eles, para quem vem do estrangeiro, ficar a saber os limites praticados no nosso país. Reparem, 50 dentro de uma localidade, 90 fora de uma localidade que engloba nacionais, IPs e ICs, vias reservadas a automóveis e motociclos 100 e autoestradas 120. Identificação do país. Aqui, praticabilidade da via. Isto é um sinal utilizado na Serra da Estrela, por isso é que diz ali Penhas da Saúde, ok? Em que eles colocam, ok, no número 1, no número 2, no número 3, mediante se está aberto ou não ao trânsito, podem circular, se não podem, se são obrigados ou não a utilizar correntes de neve. Ou seja, eles colam estas coisinhas que estão aqui. Se, por exemplo, no 1 podem pôr aberta ou fechada, como vocês estão a ver aí. No número 2 podem pôr a obrigatoriedade ou não da colocação das correntes de neve. Ok? Portanto, chama-se praticabilidade da via. Isto é mais cultura. Por exemplo, já tenho aqui mais uns mais completos. Então, só está aberta até uma parte. Ou seja, só vos vai dar. Neste caso, até ao sanatório. Que é... Depois, os tais que eu falei lá em cima. Estão a ver aqui, já coloquei, por exemplo, azuis.
que podem ser azuis de autoestrada, como podem ser azuis por serem de informação. Ok? Portanto, neste caso, este podia ser uma autoestrada. E não se esqueçam, número, reparem, são todos, número e sentido, não há número e sentido de faixas de rodagem, não se esqueçam. Faixa de rodagem é uma, regra geral. Portanto, é número e sentido de vias de trânsito, sempre. Fico a saber que, neste caso, existem 3 vias de trânsito no nosso sentido. Fico a saber que existem 3 vias de trânsito no nosso sentido. Fico a saber que existem 4 vias de trânsito. E este aqui, por exemplo, não pode ser autoestrada. É azul por ser de informação. Não pode ser autoestrada porque na autoestrada nunca vos vai aparecer um sinal a dizer que em sentido contrário existem 2 ou 3 ou 4 vias de trânsito. Só tem sempre informação relativa ao nosso sentido. Neste caso, este sinal é azul por ser de informação. Ok? Portanto, não é azul por ser de autoestrada. Portanto, não confundam. Já vos estou a chamar a atenção. Número e sentido de vias de trânsito. Este está lá muito e diz: este sinal indica número e sentido de faixas de rodagem. Errado. Número e sentido de vias de trânsito. Não existe nenhum sinal a dizer-nos o número e o sentido das faixas de rodagem. Existe. Vocês é que têm muitas vezes a mania de dizer faixa da direita, faixa da esquerda. Não. São vias de trânsito. Faixa é uma. Ok? Pronto. Este supressão de via, portanto, ao retirar de uma via já não é número e sentido de vias de trânsito, mas sim supressão de uma via. Um dos sinais, ou o único sinal que não é azul e é de informação, que é o da via verde. Então, não se esqueçam, é um sinal de informação, um sinal da via verde. Depois, via manual de portagens, já são novos. Via manual automatizada, ou seja, o pagamento tem que ser feito por moedas ou por cartão, portanto, é nosso. Pagamento via card, só com cartão. Depois, o centro de inspeções, que eles estão fartos de dizer que vão mudar para ITV, Inspeção Técnica de Veículos, mas continua igual. IPO, Inspeção Periódica Obrigatória. Então, Centro de Inspeções. Túnel. Fim da recomendação do uso de correntes de neve. Fim da velocidade máxima recomendada. Fim da autoestrada. Fim da via reservada a automóveis e motociclos. Fim do estacionamento autorizado. Fim de túnel. Velocidade média controlada, portanto, não é o radar fixo, este é o da média. Controlam a hora que vocês passaram num determinado local, controlam a hora que vocês passaram noutro determinado local, sabem, obviamente, os quilómetros que tem um local do outro e fazem o cálculo, okay, da velocidade média, se for superior, a permitir. Este sim, velocidade instantânea, aqueles radares fixos que já existem. Lance com cobragem eletrónica de portagem, as famosas SCUTs. Okay. Fim. Muito importante. Zona residencial ou de coexistência. Velocidade máxima permitida 20 km por hora. Não esquecer. Local onde coexistem ao mesmo tempo peões e veículos, em que os peões têm prioridade e como os veículos não podem circular, não podem transitar a uma velocidade superior a 20 km por hora. A prioridade é do peão. Ele pode, inclusive, fazer joguinhos no meio da rua. Okay? Chama-se zona residencial ou de coexistência. Velocidade máxima 20 km por hora. Fim de zona residencial ou de coexistência. Os novos sinais que nos indicam a aproximação de uma lomba redutora de velocidade, portanto, aquelas que são construídas para nos fazerem diminuir a velocidade. Área de paragem de emergência, que também pode ser assim ou assim. Depois, as indicações, nomeadamente na situação dos túneis, são os novos sinais também, que nos indica a saída de emergência. Okay? Não são tão importantes. Isto acontece se vocês forem, por exemplo, ao túnel do Marão, tem lá. Ok. Em termos de aula, tudo terminado. Tem alguma dúvida? Dúvidas? Nep. Pronto. Número. Segunda palavra-chave, número 99. Se não tiverem mais dúvidas, resta-me despedir-me
em princípio, até amanhã. E um bom jantar para vocês, um bom estudo. E qualquer dúvida já sabem. Exponham. Ok?